Quando a gente vai derivar uma função que tem tanto multiplicação de função quanto composição de funções, a gente precisa decidir com qual regra de derivação a gente vai começar. Se é pela regra da cadeia ou se é pela regra do produto. Nesse vídeo eu vou te mostrar dois exemplos. Um a gente vai começar resolvendo pela regra do produto e outro pela regra da cadeia. E vou te mostrar a diferença e porquê dessa escolha. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidade. As duas funções que a gente vai resolver são essas duas aqui. A primeira, cosseno de x vezes exponencial elevado a x ao cubo mais 2x. E a segunda vai ser muito parecida, só que a gente vai ter a exponencial de x ao cubo mais 2x vezes cosseno de x. Observem que a gente tem os mesmos elementos. A gente tem uma função polinomial, a gente tem a função exponencial e funções trigonométricas nas duas funções. Só que uma a gente vai resolver primeiro através da regra do produto e a outra através da regra da cadeia primeiro. A gente vai decidir isso conforme a função está sendo apresentada. Tá? Os elementos podem ser as mesmas, as funções elementares podem ser as mesmas, mas como elas se organizam vai dizer para a gente qual regra que eu devo usar. Então, nessa primeira, a gente observa que a gente tem primeiro um produto de duas funções. A gente tem a função cosseno vezes essa função exponencial. E a função exponencial ela está composta com essa função x ao cubo mais 2x. Já no segundo caso, o que a gente tem? A gente tem uma função exponencial que está elevado a um produto de duas funções, a função polinomial e a função cosseno. Então, essa é a primeira ideia, a primeira olhada que a gente vai fazer para a função e vai decidir qual regra vai usar. No primeiro caso, a gente identifica que tem primeiro um produto e depois tem uma regra da cadeia, né, uma composição ali dentro da exponencial apenas, que é um dos elementos do produto da função. Já no segundo caso, a gente tem primeiro a composição, então eu vou primeiro utilizar a regra da cadeia. E dentro da regra da cadeia, a gente tem um produto de duas funções. Então, a gente vai seguir essa ordem. Vamos olhar aqui para a primeira função. Então, se a gente for utilizar a regra do produto, eu primeiro preciso identificar quem é o U e V, para depois, quando eu derivar, usar essa fórmula aqui da regra do produto. Então, eu vou identificar que a U é a primeira função e a V é a segunda. Não precisa, pode ser na ordem contrária, mas em geral a gente pega a U como sendo a primeira e a V como sendo a segunda. E aí, eu vou derivar a U. Qual que é a derivada de U, né? Antes disso aqui, a gente vai montar a fórmula. F' de x, ela vai ser, usando a regra do produto, a U' vezes a V mais a U vezes a V'. Então, eu já montei aqui. Eu preciso identificar quem é a U', eu já sei quem é a V, eu preciso da U, né? A U também já sei, já fiz a escolha e preciso identificar quem é a V'. Então, eu preciso só da derivada da U e da derivada da V. Agora sim, qual que é a derivada de U? Qual que é a derivada do cosseno? É menos seno. Então, eu já tenho essa resposta. Eu já posso colocar ali no espaço que eu deixei para ser a derivada da U menos seno. E falta derivar a V. Só que agora que vem a regra da cadeia, porque a V ela é uma composição de duas funções. Ali no expoente da E, não tem só o elemento x, tem mais coisas, tem um polinômio de grau 3. Então, para a gente derivar, a gente vai usar a regra da cadeia. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre a regra da cadeia de algumas funções especiais, tá? A regra da cadeia para a função exponencial E, ela pode ser transformada nessa regra da cadeia aqui. V', tá? Que é essa derivada aqui. E observem que a U é a U dessa aqui, tá? E não é a U que estava aqui na regra do produto. Então, eu consigo transformar a derivada dessa função exponencial utilizando a regra da cadeia como sendo U', mais a U' desse termo, vezes exponencial elevado a U. Por que eu posso fazer isso?
Porque aqui na minha regra da cadeia eu tenho o V', e a derivada da exponencial é a própria exponencial, por isso que a gente mantém o e na u. Só que com o u sendo x ao cubo mais 2x. Então, como vai ser a nossa V' aqui para a regra do produto, que eu vou ter que usar uma regra da cadeia aqui no meio, tá? Ela vai ser a U', mas a U' que está associada com a composição. Qual que é a derivada de x ao cubo mais 2x, né? Aqui eu já coloquei os espaços para a gente só completar com a U' e na U. Então, a derivada de x ao cubo é 3x² e a derivada de 2x é 2. Elevado a u. U, então, é o x ao cubo mais 2x. E fica esse termo aí. Para a gente poder ajustar de uma forma diferente, eu posso até tirar esses parênteses, né? Não precisa, ali no expoente. Mas essa é a nossa velhinha. E é isso que eu vou jogar ali na fórmula da regra do produto. Então, observem que primeiro eu esquematizei a regra do produto, fiz a derivada dos elementos que eu precisava, da U e da V, ali da regra do produto. Só que na derivada da V, eu também precisei utilizar mais uma outra regra, que foi a regra da cadeia. Vamos para o segundo exemplo, onde a gente vai ter a derivada agora primeiro utilizando a regra da cadeia, porque a gente tem uma composição. O que primeiro a gente observa é a composição. Então, a gente vai ter a função, a derivada na nossa função vai ser a U' vezes a V' de U, tá? E aí eu já falei também que a V', no caso de a gente ter uma função exponencial, já é a própria E na U. Então, eu sei que a V é E na U e a derivada é o próprio E na U. E a U, a gente tem um produto de duas funções. Então, quando eu derivar, eu vou ter que usar a regra do produto. Qual que vai ser essa derivada, né? Eu vou derivar a primeira, então a gente pode até fazer essa mantra aqui, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu preciso primeiro derivar essa função x ao cubo mais 2x. Qual que é a derivada de x ao cubo mais 2x? É 3x² mais 2. Vezes a v, que é a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vezes a derivada de cosseno, que é menos seno. Se eu quiser ajustar, eu até posso colocar esse sinal aqui para frente, como mais com menos é menos. Aqui um detalhe que acaba acontecendo muitos erros, esquecer de colocar esse parênteses. Daí vai ficar o x ao cubo mais 2x vezes menos seno de x. E esse vezes, quando a gente faz ali no papel, aquele pontinho fica tão minúsculo que acaba sumindo. E de vez de ter uma multiplicação, se torna numa subtração. Então, tomem cuidado e sempre que aparecer um sinal negativo numa função multiplicada por outra coisa, coloquem um parênteses para não cometer esse erro, não ter esse prejuízo, né, de esquecer que tem uma multiplicação. Então, essa é a minha aulinha que eu vou jogar aqui na fórmula da regra da cadeia. Só que isso tudo vai multiplicar o V' de U. Eu coloquei aqui entre colchetes para dar esse ênfase, que isso tudo vai multiplicar a V'. Só que a V' é a derivada de E na U, que é a própria E na U. Só que no lugar de U, eu vou manter a função que já estava lá no expoente, né? E essa é a derivada aqui dessas duas funções. Então, observar sempre como as funções se organizam. O que você identifica primeiro? Se é um produto ou se é a composição de funções. Se você ficou até esse momento, provavelmente você já passou por isso, de não saber por qual regra começar. E espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se te ajudou, curte, se inscreve no canal para ter mais novidades, mais dicas aí como essa. Muito obrigado, muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.